Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Henrico. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. Mais um ano chegando ao fim, né, Henrico? E 2025, especificamente, foi um ano muito importante pra nós aqui no Gêmeos em Prosa, né? Sim. Foi um ano que a gente produziu bastante, com muitos lançamentos. E também nas nossas vidas pessoais, né? Eu me formei finalmente e agora todos os Gêmeos em Prosa têm um diploma. Todos temos bacharelado agora. É verdade, eu já tinha formado um curso. Mas enfim, sim, gente, é até difícil falar sobre 2025, assim, tipo, tentar definir de forma delimitada, porque foi um ano muito intenso. Eu acho que pra nós dois, foi mais um ano de Gêmeos em Prosa, só que foi um ano muito diferente pro podcast, porque foi um ano que a gente produziu, que a gente conseguiu colocar as coisas em prática, que, enfim, a gente expandiu nossos processos, a gente expandiu nossa produção, a gente se organizou melhor também, né? Colocamos alguns padrões, acho que até internos, assim, né? Eu sinto que a gente produziu melhor internamente e externamente. Isso refletiu na quantidade de episódios que foram lançados. Não, a gente cresceu na nossa vida pessoal também. A gente tem formas de investir de forma mais contundente no podcast, né? Esse foi um ano que, assim, integralmente parei de editar o Gêmeos em Prosa. Hoje quem edita o Gêmeos em Prosa é o Yoshi, que, enfim, inclusive aqui um shout-out pro Yoshi, que é uma pessoa, um profissional incrível e que, enfim, belíssimo editor, e que o Gêmeos em Prosa cresceu muito e melhorou muito com a presença dele, né? Mudou pra melhor. Gratidão total. Gratidão total. Enfim, justamente para que a gente pudesse investir mais na frequência, também em pautas, que a gente pudesse investir mais na pesquisa das pautas, nas nossas conversas, né, Júlia? A gente fez muitas reuniões ao longo do ano para entender formato, para entender o que a gente queria fazer, como a gente queria fazer. Eu acho que isso fez muita diferença também na nossa sintonia nos episódios. Todas as coisas que a gente fez esse ano aqui, a gente fez com muita intenção, a gente fez com muita vontade, e eu acho que eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez esse ano. O Gêmeos em Prosa, no fim das contas, é um grande laboratório nosso também. É um projeto que tem muito carinho, né? Exato. Pra mim, sobretudo, que sou um jornalista, né, e que já coloca essas coisas em prática no meu dia a dia, no meu trabalho. E aqui é um projeto em que a gente tem liberdade, em que eu tenho liberdade de explorar temas, de explorar abordagens, de explorar coisas diferentes. Então, assim, esse ano a gente fez de tudo. A gente fez cobertura de Oscar, a gente cobriu o lançamento de série, a gente fez dossiê de filme, né, de Lilo e Stitch, né, a gente basicamente fez um grande beabá do universo, assim, da história, da produção do filme. É isso, no fim das contas eu olho pra isso e eu sinto que a gente cresceu muito em cada uma das coisas que a gente se propôs esse ano. E, enfim, eu acho que pra 2026, agora que a Júlia também se libertou momentaneamente, a gente só tende a crescer cada vez mais. A gente cresceu bastante também em público, a gente chegou em muita gente, a gente começou a mostrar mais nossos rostos nas redes sociais, né? A gente começou a gravar vídeos pro TikTok, pro Instagram. E isso trouxe muita gente pro podcast também. E gerou conversas muito interessantes, né? Com pessoas que a gente não conhecia, né? Eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, ver as pessoas interagindo dentro dos vídeos. É de fato que é uma coisa que, com o podcast em si, é um pouco mais difícil de acontecer, né? Esse tipo de diálogo. E dentro das redes sociais, do Instagram e do TikTok, a gente tem essa possibilidade. Então eu acho que foi bem legal pra criar um pouco mais de laço com o público e expandir também, né? Sim, inclusive a gente não teve episódio em novembro justamente por conta do TCC da Júlia, que, enfim, né, ela estava completamente atribulada. Mas sim, foi bem agora difícil. A Júlia já está formada, a Júlia é uma bióloga. E esse episódio também é uma celebração de todas as conquistas que a gente teve. Ano passado, no último episódio, a gente estava falando também sobre o meu TCC, sobre eu ter me formado. E agora também, né, a Júlia ultrapassando essa etapa e de forma maravilhosa.
estava lá no TCC dela também, fui até Piracicaba para poder prestigiar de perto, e foi tudo muito emocionante. E não faz nem uma semana, na verdade. Sim. da gravação, pelo menos. É um fechamento de ciclo muito importante, assim, principalmente pensando até, refletindo sobre o Gêmeos em Prosa, que é um projeto que foi iniciado enquanto a gente estava na graduação, né? Então, fechar esse ciclo também é uma forma muito bonita, porque traz uma nostalgia de tudo que aconteceu e também uma reflexão sobre o próprio Gêmeos em Prosa, porque foi um fechamento de ciclo pessoal, mas também a gente está fechando esse ciclo, esse primeiro ciclo do Gêmeos em Prosa, em que a gente realmente investiu no projeto, e para mim particularmente, você deu o seu relato, é muito legal ter a possibilidade de aprimorar habilidades que não necessariamente eu faria no meu dia a dia. Porque também é uma área que eu gosto muito, que eu tenho muito interesse, e o Gêmeos em Prosa é uma possibilidade para mim, assim, de estudar coisas que eu gosto que não sejam relacionadas a trabalho. E eu acho isso muito legal, assim, acho que foi uma coisa que me engrandeceu muito como ser humano, e principalmente esse ano, assim, durante todo o decorrer desses 4 anos, mas principalmente esse ano em que de fato a gente investiu o nosso tempo e criou coisas assim muito bonitas, assim. Até você citou o episódio de Lilo e Stitch e tal, foi uma pesquisa muito profunda, então a gente investiu muito tempo, muito estudo. E é muito legal ver esses resultados indo ao ar de um jeito bonito, muito bem editado, graças ao Yoshi, e chegando em mais pessoas por conta dos nossos vídeos curtos, que é outra coisa que a gente tem gostado muito de explorar, assim. É outro formato, é um formato mais desafiador, porque a gente precisa condensar toda a nossa fala para 3 minutos no máximo. Então, assim, né, dentre todas as críticas que possa ter a essa forma de conteúdo, é um exercício, né? De tentar passar uma mensagem em tão pouco tempo. E eu acho que é uma coisa muito legal, principalmente porque a gente investe muito nesse formato de podcast, em que a gente fala bastante, os nossos episódios são longos. Então, sim, foi um exercício muito maneiro, foi muito bonito ver as novas interações, ver gente chegando. O TikTok do Henrico falando sobre The Last of Us. Ainda chega a notificação de gente comentando e curtindo esse vídeo até agora. Então, assim, alcançou muita gente, isso foi muito legal. Então, é muito gratificante, muito emocionante fechar esse ano de 2025, que foi um ano tão transformador. Inclusive o episódio de The Last of Us, que foi o episódio mais escutado desse ano, né, no Spotify Wrapped desse ano, enfim, foi de fato o episódio mais badalado, que mais chegou em gente, e muita gente que foi escutar por conta do TikTok. É um episódio que, enfim, a gente tava... Eu tava muito puto enfurecido quando eu gravei, mas é muito legal como, de alguma forma, mesmo eu estando bravo, eu tava, né, eu tava, não bravo, né, eu tava incomodado, eu tava, tipo, externalizando o incômodo que eu tinha específico com a série. Tudo aquilo vinha também de um lugar de paixão pelo jogo, e como muita gente também se conectou justamente pela paixão que a gente tinha, pela história, pela forma com que a gente fala também, e... Enfim, quando eu olho pra nossa lista de episódios desse ano, eu não tenho nada além de orgulho. Queria muito saber da Júlia qual que é o episódio favorito dela desse ano. Difícil dizer, né? Eu acho que hoje em dia eu gosto de todos, assim, no geral. Há uns 2 meses atrás, talvez eu dissesse que foi o de The White Lotus, porque foi um episódio muito legal de gravar, e The White Lotus é uma série que eu gosto muito, então foi muito legal conseguir mergulhar nela um pouco mais junto com o Henrico, mas eu acho que o meu episódio favorito, assim, de questão de profundidade, de formato, da forma do resultado final mesmo, é o de Lilo e Stitch. Acho que foi um episódio que a gente mergulhou muito na pesquisa, e a gente trouxe muita coisa relevante, muita coisa interessante, e no final a conversa ficou muito fechadinha, assim, com relação ao resultado, assim... foi o meu episódio preferido, com certeza. Foi uma gravação que a gente saiu, tipo, bem cansados,
Só que a gente saiu meio eufórico também, né? Tipo, a gente terminou assim, cara, que da hora, foi muito da hora, porque a gente tinha toda uma pauta montada e, enfim, escrever a pauta, estruturar o episódio, tudo isso é muito importante, porque apesar disso aqui ser uma conversa, isso aqui não é só uma conversa, né? A gente tá fazendo um produto, a gente tá fazendo um programa, e tudo isso precisa ser roteirizado. Igual, sei lá, reality show de TV tem roteiro também, tudo isso é roteirizado, tudo isso é planejado, porque a gente tá fazendo um produto, a gente tá fazendo um entretenimento, né? No fim das contas. E tudo isso também é um trabalho que precisa, né, ser feito. Então eu tenho muito isso pra mim e a gente conseguiu construir, estruturar o episódio de uma forma muito fechadinha, como você falou. Também foi meu episódio favorito, justamente pela pesquisa, apesar da questão do live action, né, que a gente também deu uma destiladinha nele, mas foi um... Que você nem assistiu até hoje. Sim, não assisti até hoje. Nem assistirei. Mas foi um episódio muito, muito movido pelo nosso amor pelo filme, pela nossa vivência que a gente teve com ele, né, pela bagagem que a gente tinha com o filme, e como a nossa pesquisa também fez a gente descobrir coisas novas sobre a nossa relação com o filme, e eu achei tudo isso muito legal. Então também é meu episódio favorito, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de olhar pra trás e ver como todos os episódios dialogam um pouco entre si. Total. Então eu gosto muito do episódio de Debi tirar umas fotos também, que a gente, né, decidiu falar sobre música de novo, e é um episódio que dialoga muito com o episódio de Lilo e Stitch, justamente pelas temáticas envolvendo política, colonialismo, todo esse imbróglio. E também que de alguma outra forma dialoga com The White Lotus, que também é uma série que fala sobre classe, que também é uma série que já esteve no Havaí, que já tratou sobre esses assuntos. E quando a gente fala também de questões geopolíticas, de guerra... Eu falei sobre Palestina mais de uma vez, talvez mais de 2 vezes esse ano. Eu sinto que todo episódio, em algum momento, a gente era meio pessimista com alguma coisa sobre o mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá refletindo o que a gente tá vivendo, o que a gente tá olhando, e eu acho que isso que torna a coisa relevante, né? Tipo. E, no fim das contas, o que a gente vai fazer aqui hoje também, eu acho que vai acabar dialogando com tudo que a gente fez durante o ano. A gente tá fechando o ano justamente com uma retrospectiva, então eu acho que nada mais justo, né? Sim. Eu concordo muito com você, Henrico. Eu acho que esse ano, até pela questão da periodicidade maior, a gente naturalmente, e não só pela periodicidade, mas por ter coberto pautas mais quentes, entre aspas, a gente acabou refletindo muito do que tá acontecendo no mundo, né? Então, naturalmente, acaba tendo essa visão mais histórica e até pessimista sobre tudo que tá rolando e tal, nesse momento político no Brasil e no planeta Terra todo. Para fechar o nosso ano de 2025, nada mais justo do que retomar a pauta que iniciou o Gêmeos em Prosa 4 anos atrás, já que a gente tá falando sobre essa celebração do quanto a gente evoluiu, então vamos voltar e falar um pouquinho sobre os nossos favoritos, só que dessa vez, de 2025. Sim. E bom, como vai funcionar? Nós vamos fazer 3 rodadas em que cada um de nós vai trazer uma das suas mídias favoritas, ok? Certo, Henrico? Exato, cada um vai trazer 3 obras que marcaram o nosso ano. E a ideia é realmente abrir o jogo, fazer uma retrospectiva, refletir sobre o que a gente consumiu, o que a gente viveu, como essas coisas tocaram a gente. A gente parou de fazer o Favoritos, na verdade, para diversificar mais as pautas aqui do podcast, mas agora que a gente aumentou a frequência, aumentou a diversidade de episódios, eu acho que é interessante a gente retomar isso, retomar essa ideia da retrospectiva do ano, de refletir sobre o ano com o ano acabando, né? É a primeira vez, inclusive, que a gente lança o Favoritos com o ano... No mesmo ano. Com o ano acabando, tipo, né, na data correta. Mas é isso, e eu tô muito empolgado para retomar essa ideia toda. Então, a gente, né, também contextualizando, a gente não sabe o que cada um vai falar, tá? A ideia é que seja uma surpresa e que a gente descubra juntos. Apesar de que esse ano, por a gente ter estado mais próximo durante a produção toda do podcast, de alguma forma, meio que já dá pra presumir o que cada um vai falar. Sim, mas eu acho que a gente vai se surpreender. Porque assim, eu e a Júlia, a gente gosta
de coisas muito parecidas, nós temos muitas semelhanças, mas a gente também tem muitas diferenças. Nós somos pessoas muito diferentes, que consomem coisas diferentes, que têm gostos diferentes e que buscamos coisas diferentes quando a gente vai em uma obra, independente da mídia dela. E ao mesmo tempo, a Julia também não tem o costume de jogar videogame. E esse foi um ano muito importante nesse sentido pra mim, porque foi um ano que eu voltei a jogar videogame. Que eu voltei a jogar, inclusive, lançamentos. E foi muito legal, assim, joguei muitos jogos de todos os tipos. E pra esse momento, eu queria falar sobre o meu jogo favorito do ano, e que foi um jogo que eu joguei na primeira metade do ano, e é um lançamento, e é um jogo fantástico, e que eu acho que a Julia gostaria muito de jogar. Porque você tá... Porque você tá enrolando muito pra falar, eu tô, tipo, curiosa pra falar logo. A hora que eu acho, nossa, ele vai falar agora, ele vai falar. Aí você começa, não, porque foi um jogo que eu joguei. Eu acho que você ia gostar muito desse jogo, Julia. É Split Fiction que eu vou falar. Split Fiction, nunca ouvi falar. Óbvio que você nunca ouviu falar. Mas é um jogo criado por Joseph Fares. Ele é produzido por uma empresa, né, por uma produtora, uma desenvolvedora chamada Hazelight, e é distribuído pela EA, Electronic Arts. Eu acho muito legal porque a Hazelight, ela é um estúdio novo, ela tem só 3 jogos no portfólio, ela foi criada pelo Joseph Fares, e é uma empresa que se especializou em produzir jogos cooperativos. Então, uma coisa muito importante de Split Fiction é literalmente, sei lá, ficção dividida, né? Então, o jogo, né, ele se explica por si só. Ele é um jogo que só pode ser jogado de forma cooperativa, entre 2 pessoas. E seja online ou offline, ele sempre vai ter a tela dividida. Como se você jogasse com o seu amigo no sofá. Que legal. Exato, é uma coisa que é feita pra retomar e revisitar essa ideia de quando os controles ainda tinham fios e você sentava com um amigo na frente da TV pra jogar um jogo juntos. E qual é a história do jogo? Então... basicamente, ele é um jogo que conta a história de 2 escritoras. E elas são pessoas completamente diferentes. É a Zoe e a Mio. Você pode escolher, você joga de 2, né? E você pode escolher com qual das 2 você vai jogar. Legal. E o jogo começa com as 2 indo até uma empresa, com a promessa de que elas vão ser publicadas. Que elas vão poder publicar um livro. E elas são convidadas, elas vão lá e descobrem que elas foram convidadas para participar de um experimento em um simulador de realidade virtual. Minha Nossa Senhora. Transforma o universo das histórias dela em realidade. E aí, enfim, elas, né, entram lá, elas usam umas roupas super futuristas para entrar na máquina. Cada uma fica numa bolha tecnológica, né? Quando entra no universo, até tem uma coisa que parece quase uma bolsa, sabe? Qual que é o nome da palavra? Parece quase um útero, do jeito que elas ficam. Nossa, e elas aceitam participar disso? Que bizarro. Meu Deus. Esse é o ponto. Elas não sabiam que iam participar disso. A Zoe, ela quer muito publicar, porque ela quer se provar pros outros. Mas a Mio, ela tá lá só pelo dinheiro. E quando ela vê essa coisa toda da máquina, ela fica morrendo de medo. Ela fica assim, não, eu não aceitei isso, eu não quero entrar nisso. E aí, durante um conflito com os funcionários, com o dono lá da empresa, ela acaba caindo dentro da plataforma onde a Zoe tava. A ideia é que cada um vivesse a sua própria realidade virtual, mas ela acaba invadindo a realidade da Zoe, né, a máquina da Zoe, e aí os universos delas começam a se misturar. As histórias delas começam a se entrelaçar. Mas aí, tipo, a história, meio que a realidade da história delas tá ligado à pessoa delas? Porque, tipo... Por que se misturaria? Pensa assim, eu sou uma escritora, eu escrevo uma história, eu vou entrar numa máquina de realidade virtual que vai transformar a minha história em realidade, eu vou viver a história que eu escrevi. É basicamente isso. E cada... Então, mas aí, por que as histórias se misturaram? Era como se a máquina estivesse lendo a mente da escritora? Sim, exatamente. E agora eu vou dar o plot twist, porque o plot twist da história é que essa máquina foi criada pra entrar na memória delas e roubar as histórias e as ideias delas pra empresa poder vender e usar em benefício próprio. Meu Deus, isso é um spoiler? Não, é a premissa inicial do jogo. Ah, ok. E aí elas entram no universo, naquela realidade elas não sabem como sair, e como elas estão juntas, a máquina entra num erro e os caras não conseguem tirar elas também.
Então, assim que elas descobrem esse rolê todo, elas partem uma jornada no próprio simulador para se libertar da simulação e acabar com os planos da empresa. Porque para elas poderem se libertar, elas precisam viver as histórias. E cada fase é uma história escrita por uma delas. Nossa, que legal! Cara, isso daria super uma série também, né? Não, na verdade, isso vai virar filme. Já tá sendo cotado, tá? Ah, que legal! Porque o jogo lançou, fez muito sucesso e já tá sendo cotado filme pro jogo. A ideia toda é que elas são escritoras muito temáticas. Então a Mil escreve ficção científica e a Zoe escreve fantasia medieval. Então cada fase é extremamente diferente. Tipo, a Mil escreve histórias tipo, sei lá, Star Wars, Star Trek, com naves, com espaço, com distopias futuristas. E a Zoe escreve histórias sobre dragões, sobre universos fantásticos, com cor, com bichos diferentes. E cada fase você descobre um pouco mais sobre elas, sobre por que elas escrevem desse jeito, sobre o que elas buscam quando elas estão fazendo uma história. Uma coisa muito legal é que cada uma dessas personagens foi inspirada nas filhas do Joseph Fares. Então, elas são, tipo, pessoas extremamente diferentes. A Mil, ela é, tipo, super sisudona, tipo, brava. Ela só quer se livrar de lá e, enfim, ela é uma pessoa mais pessimista. E a Zoe é uma pessoa que vê aquilo uma oportunidade de se divertir, de conhecer as próprias histórias de uma forma diferente. E elas acabam aprendendo umas com as outras, assim. Só que a história não é exatamente o ponto mais legal do jogo, porque é uma história bem basiquinha, né? É uma história de, sei lá, sessão da tarde. É uma coisa muito, tipo... Nossa, sério? Eu achei muito legal. Nossa, achei muito interessante. É uma premissa muito criativa, mas a história não é o maior forte do jogo. O maior forte do jogo é o fato dele ser um jogo. Porque cada fase vai explorar um gênero de videogame muito diferente. Então, as fases da Mil vão ser mais jogos de ação, de espaço, jogos de tiro. Cara, é até difícil explicar pra você que não joga também, mas é um jogo que ele explode criatividade e cada fase é mais imprevisível que a outra. É bizarro. Uma hora você tá jogando um jogo de tiro em 2D, estilo Contra, aí de repente você começa a jogar um RPG de magia com visão de cima, né? Uma visão isométrica em que você é um mago e você é um guerreiro. Aí, de repente, você começa a jogar pinball. Aí, de repente, você... É muito, muito maluco. É muito, muito maluco. E a coisa mais divertida desse jogo é que ele é feito pra você jogar cooperativamente. E as mecânicas, elas são feitas para que se complementem. Cada jogador tem uma habilidade totalmente diferente e vocês só conseguem avançar jogando e trabalhando juntos, usando suas habilidades para poder avançar do seu obstáculo, assim. Então, é um jogo que você precisa se comunicar com a pessoa, é um jogo que você precisa pensar junto com a pessoa para que vocês possam ultrapassar os obstáculos juntos. E eu joguei com o Emerson, né? Eu joguei com o meu namorado. E ele é uma pessoa que não joga videogame, né? Ele é uma pessoa mais... né? Eu sou uma pessoa que sempre joguei. Ele tá começando, né? Tá voltando a jogar agora, na verdade. E ao mesmo tempo que ele tinha, claro, mais dificuldade com algumas coisas do que eu, ele é um jogo muito convidativo, né? Ele é um jogo que mesmo você tendo dificuldade, ele não é um jogo feito pra te frustrar. Ele te incentiva a continuar aprendendo, a continuar avançando. E no fim, a gente terminou o jogo, a gente jogando, e ele jogando tão bem quanto eu, por exemplo. Então, é um jogo com uma linha de evolução muito orgânica. Acima de tudo, é um jogo muito divertido, né? Hoje em dia, tem muita gente que critica diversos tipos de jogos que querem ser filmes, né? Que usam de linguagem cinematográfica nos jogos pra tentar simular um prestígio, né? Mas Split Fiction se destaca porque é um videogame que conta uma história enquanto videogame, que explora as mecânicas do jogo para poder potencializar a sua experiência e potencializar a sua conexão com a história também, sua conexão com a pessoa que tá jogando com você. É um videogame com orgulho de ser videogame e... enfim, eu me diverti muito. Eu platinei o jogo, inclusive, com o Emerson. Foi muito legal. Mas, assim, é um jogo que você pode jogar sozinho? Não.
Você só pode jogar com outra pessoa. Ah, não tem como você, tipo, jogar sozinho e aí o jogo simular o outro personagem. Não, é um jogo Caramba, feito pra que você legal. compartilhar com alguém. E uma coisa muito legal é, se você for jogar online, só uma pessoa precisa ter o jogo. Se uma pessoa tem o jogo, você consegue jogar com alguém. E, tipo, Nossa, isso é muito... que legal. Isso é muito incrível. Inclusive, é até uma coisa engraçada, porque a EA, que distribui o jogo, ela é uma empresa famosa por ter um posicionamento de mercado muito agressivo. Então, de, tipo, cobrar as mínimas coisas, de fazer jogos muito caros, de... Enfim, de ter um posicionamento contrário à experiência do consumidor, de cobrar microtransação em jogos pagos, enfim. E é muito interessante, porque a Hazelight, ela, mesmo sendo um estúdio muito novo, eles conquistaram uma autonomia suficiente para poder desafiar esse posicionamento da EA, de falar assim, ou você faz o que eu quero, ou eu não lanço o jogo. Porque o jogo anterior, a Split Fiction, um antecessor, que é It Takes Two, ele venceu o jogo do ano no The Game Awards em 2021. Isso parte... muito pelo momento em que a gente estava vivendo, porque foi um jogo lançado na pandemia, que era um jogo sobre se reconectar com as pessoas, né, se reconectar com a pessoa que, tanto na história quanto com a pessoa que você está jogando. É uma empresa, né, uma desenvolvedora que ganhou muito prestígio e que conquistou autonomia para poder, olha só, é assim que a gente vai fazer e ponto final. E é muito legal, né, porque hoje em dia, até com jogos online, a maioria dos jogos online, eles até incentivam uma certa individualidade, né. Um jogo cuja premissa seja que você precisa estar com alguém, que você precisa trabalhar junto, que você precisa se conectar com a pessoa para poder avançar, é uma coisa muito radical. E é um jogo que me marcou muito. Talvez eu tenha me excedido, mas eu gostei muito de falar sobre esse jogo, porque eu gosto muito dele também. Nossa, achei muito legal. Eu consegui imaginar ele sendo um livro também. Até porque é a ideia das escritoras, né? Tipo, é um jogo que bebe muito dessa linguagem. É muito, muito legal. Fiquei com vontade de jogar. E eu realmente não sou uma pessoa muito de jogos, assim. O que me chamou mais atenção, assim, pra me dar vontade de jogar foi isso que você falou, de o jogo te recompensar e dele mudar. Porque quando o jogo é só sobre, tipo, sei lá, você tem que matar alguém, eu costumo não gostar, porque eu não sou muito boa nisso. Sim. E aí, quando ele muda um pouco mais de realidade, ou quando ele trabalha um pouco mais na história, eu costumo gostar mais do jogo. Tipo, quando ele é mais sobre explorar o ambiente e tal, eu gosto mais. Mas mesmo assim, não é muito natural pra mim jogar videogame, infelizmente. Um dia eu vou te introduzir esse jogo. É legal porque é isso que você falou, ele é um jogo que muda muito e nenhuma mecânica ela dura mais do que deveria, sabe? É um jogo que sempre te apresenta coisas novas e te recompensa por explorar. Enfim, eu trouxe também porque eu tipo, já imaginava que você ia gostar da premissa. E por serem duas irmãs também, às vezes eu ficava projetando, sabe? Tipo, a relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com nossos irmãos. Digo, elas não são irmãs na história, né? Mas elas são inspiradas em irmãs. Era isso que eu ia perguntar. Na história, elas não têm nenhuma ligação antes de chegar na empresa? Não, elas se conectam lá. Ah, legal. Legal. Enfim, nessa mesma linha, assim, porque você falou de a história tem duas escritoras, eu escolhi trazer um livro nessa primeira rodada. Eu gosto muito de ler, e uma coisa que é bem cômica, na verdade, é que no começo da nossa vida, quando a gente era criança, o Henrico era o leitor, e eu não lia muito, eu só lia histórias em quadrinhos, porque eram mais dinâmicas e tal, e o Henrico lia Hamlet com 7 anos. Não o original, a adaptação, né? Mas mesmo assim. Eu não sei se era 7, eu acho que eu tinha uns 10. Não, Henrico, você era muito mais novo, porque eu lembro que foi muito impactante. Todo mundo ficou tipo assim, por que você tá alugando esse livro na biblioteca? Mas era adaptação, claro, não era o livro original, mas mesmo assim, até porque é uma peça, Hamlet, né? E aí, com o passar dos anos, eu gosto muito de retomar essa temática pessoal pra mim, assim, já que o Henrico falou um pouquinho. A leitura é uma coisa que tomou um espaço muito importante na minha vida, principalmente quando na fase de pré-adolescência e tal, que foi quando eu comecei a ler. Eu gosto muito e acho
muito bonito de ver quanto eu investi meu tempo nisso e quanto isso fez parte da minha vida. E muito graças também às minhas amizades, às amizades ao meu redor, assim. Principalmente na adolescência, eu só consegui manter o hábito da leitura por causa da minha amiga Letícia, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros. Livros sempre foram coisas muito inacessíveis, né? Principalmente os livros que a gente gostava de ler, que era fantasia, tal, essas ficções fantásticas de mais pro público infanto-juvenil, não era uma coisa que a gente encontrava na biblioteca da escola. Então, eram livros mais caros. E essa minha amiga sempre tinha esses livros, ela comprava os lançamentos. Então, assim, a maior parte dos livros que eu li quando eu era adolescente, eu li por causa da Letícia e eu li pegando emprestado dela. Eu também. Eu fui começar a ter livros depois de maior de idade, assim. Tipo, claro, eu ganhei um livro ou outro, tal, mas agora que eu tenho mais livros na minha casa, e mesmo assim não é nem metade do que eu já li no decorrer da minha vida. Eu sempre tive o hábito da leitura, assim, eu fui me perdendo um pouco na época do cursinho, tal, li bem pouco, na época que tava estudando para vestibular, e durante a pandemia eu retomei esse hábito, assim, e aí eu nunca mais parei. E eu morava em República, né, até o final do ano passado, e apesar disso, eu mesmo assim lia bastante, então as meninas sempre tiravam onda, porque era muito fácil me encontrar com meu roupãozinho do Ursinho Pooh, lendo um livro perto da madrugada, porque era quando a casa estava mais silenciosa. E esse ano eu mudei para um apartamento, então pela primeira vez na minha vida eu tenho um quarto só para mim. Isso também foi uma coisa impactante no meu ano, assim, que agora eu acostumei, né? Chegou no final do ano, a gente acostuma e até esquece, né? Mas no começo do ano isso foi muito importante pra mim. Realmente foi a primeira vez que eu tive, tipo, o meu espaço. Porque a vida inteira divide quarto e tal. E aí, isso foi uma coisa legal pra mim, o meu hábito de leitura, porque eu comecei a ler sozinha. E aí, tipo, a possibilidade de poder ficar lendo no meu quarto, na minha cama, de madrugada com a luz acesa, era uma coisa que eu nunca tive. Então foi interessante, foi bem legal. E aí, por isso, pra mim é impossível não trazer um livro aqui, apesar de eu ter lido livros muito legais esse ano. Agora no final do ano eu dei uma parada, assim, eu comecei a ler um livro essa semana por conta do TCC, eu fiquei meio parada, não conseguia ler. Mesmo assim eu tô com um pouco de dificuldade de voltar. Mas eu li livros muito legais esse ano, assim, muito mesmo. Foi um ano bem legal nos quesitos leitura. Então, até vai ter nas minhas menções honrosas no final, eu coloquei um livro legal também. Mas o escolhido para essa categoria foi A Festa do Bode, que é um livro do Mário Vargas Llosa. É um livro que ele foi lançado no ano 2000, mas ele só em 2010 foi quando o Mário Vargas Llosa ganhou o Prêmio Nobel por esse livro. E é um livro, assim, gente, muito legal, é um romance histórico. Eu peguei ele emprestado da minha amiga Pão, a Marina, que também é uma amiga que gosta muito de leitura, tal. O pai dela é jornalista, então ela tem um monte de livro na casa dela. E ela gosta muito de romance histórico. E é uma coisa que é um tipo de leitura que eu comecei a ter por conta das minhas trocas com ela, de conversar sobre livros e tal. E aí ela me emprestou esse livro, falando que eu ia gostar bastante e tal. E realmente, assim, gente, que livro incrível. O Vargas Llosa, ele recria, através de uma pesquisa histórica bem aprofundada, a República Dominicana do começo para metade do século XX. Porque ele conta, é uma ficção, né? Mas é uma ficção baseada na realidade. Ele conta a história da ditadura do Trujillo, da ditadura trujillista, né? Que Trujillo é o general Rafael Leônidas Trujillo Molina, que é conhecido como o Bode. Ele aplicou uma ditadura, assim, foi responsável por uma ditadura na República Dominicana durante 31 anos. E aí, inclusive, o Trujillo na época, e é uma coisa que é legal de ver, assim, pesquisando depois, ele mudou o nome da capital da República Dominicana, que é Santo Domingo hoje em dia, né, e sempre foi Santo Domingo, pra Ciudad Trujillo. E então era tipo um cara, assim, realmente bem asqueroso mesmo. E aqui o Vargas Llosa, ele basicamente faz uma coisa que eu gosto muito em leituras, assim. Eu não sei se você já leu algum livro desse tipo, Henrico, mas eu adoro quando o autor entrelaça mais de uma narrativa dentro do livro. E é isso que ele faz aqui, ele mistura 3 histórias.
principais. Então, são 3 círculos. Um deles é a história da Urania, que é basicamente a personagem principal ali, que é, assim, é nela que começa a história, que ela é uma jovem. Ela já tem 49 anos aí na história. Uma jovem. Ela não é jovem, mas... Mirou perto. Mas praticamente, porque ali nessa história tem muita gente velha. Então ali, para aquelas pessoas, ela é jovem. E ela volta pra Santo Domingo pra visitar o pai doente, depois de 35 anos que ela fica fora da cidade. E aí, a família tem muito essa coisa de... Nossa, porque você foi embora? Porque ela fugiu da República Dominicana com 14 anos e foi pros Estados Unidos. E aí lá ela construiu uma carreira brilhante, ela é advogada e estudou em Harvard e tal. Ela sempre foi uma garota prodígio, assim. Com 14 anos ela já ingressou na universidade e aí, tipo, a família tem essa ideia dela, tipo, ninguém nunca entendeu por que ela fugiu do país e nunca mais voltou. Ela nunca mais respondeu carta do pai, ela nunca mais ligou pra ninguém, ela nunca mais apareceu. E aí ela volta depois desses 35 anos porque o pai dela tá muito doente. E aí a gente vem ambientado a partir da visão dela, da história toda, assim. E fica com esse gostinho de quero mais, pra você quer entender por que ela foi embora, né? O que aconteceu com ela. E aí a história vai misturando, assim. Então é uma coisa que instiga você a continuar na leitura. Porque como você não fica numa linha reta, você quer continuar lendo pra chegar até o final. Sabe o que isso me lembrou? É que assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas um dos livros mais recentes que eu li que é Assim que se perde a Guerra no Tempo. Isso. É uma coisa meio assim? É, tipo isso. Só que são 3 narrativas. Então a primeira é da Urania, que é essa moça que volta pro país. Ela é filha de um general que foi... eu acho que foi senador, ou ele foi teve um cargo muito importante, ele era tipo um dos braços direitos do Trujillo. E aí a segunda narrativa é a partir da história do próprio Trujillo. Então é bem conflitante, assim, né? Porque você vê... você escuta a história, então você lê a história, né? A partir do ponto de vista dele, assim, ele é realmente uma pessoa bem asquerosa. E a terceira narrativa é parte de um grupo de rebeldes que assassinaram o Trujillo. Porque eles nunca escondem que o Trujillo vai ser assassinado. Até porque ele realmente foi assassinado. Então, ele não... Isso eu acho legal, assim. Ele tem pouco... Ele não fica com esse lenga-lenga de tipo, nossa, tal coisa vai ser um spoiler aqui, sabe? Eu acho que a única história que talvez a gente fique mais assim, apreensivo pra saber o que vai... Por quê e tal, das coisas, é a da Urania, mas as outras 2 narrativas, elas não têm muito isso. E, enfim, é muito legal. Então você vê os personagens que estão ali, os rebeldes, entre aspas, assim. Tem pessoas de dentro do governo, tal... realmente esse período da ditadura trujillista ele dividiu muito o povo, assim, então ele fez realmente uma coisa de ditadura, né, fez aquela lavagem cerebral, e ele tinha uma perseguição muito forte a rebeldes, então a galera, esse pessoal que foi quem assassinou o Trujillo, eles se misturavam muito bem ali dentro do governo, eram pessoas importantes, inclusive, não era um Zé Ruela da rua, assim, sabe? Então é bem interessante ver eles aparecendo na história do Trujillo e aparecendo na própria história, assim. Alguns nomes. São muitos nomes, então é um pouco confuso, mas é um livro, assim, muito, muito legal, muito instigante. Ele merece realmente, assim, todos os louros de um prêmio Nobel, de verdade, assim. Eu acho que você vai adorar ler, Henrico, porque é um livro muito bem escrito, muito bem escrito. Tipo, ele é pesado, ele não é um livro fácil de ler, principalmente quando vai chegando ao final, assim, porque realmente, apesar de ser uma ficção, é uma ficção histórica e é uma ficção que é baseada na realidade, então... Isso que eu ia perguntar, porque envolve personagens históricos, né, tipo... Sim, ele usa os mesmos nomes, sabe? A história da Urania em si, ela é meio fake, assim, tipo... Fake, entre aspas, ela é uma ficção... ela é mais ficcional, mas a parte do Trujillo, tipo, o nome dos filhos é o mesmo. Ele mantém todos esses elementos da história real, assim. Então, é uma pesquisa histórica bem forte. Eu admito que quando eu terminei o livro, eu fiquei bem impactada, então eu não fiquei pesquisando muito sobre o que aconteceu na vida real, porque chega no final, assim, você fica, tipo, com o estômago embrulhado, porque tem muitas cenas de
explícitas de tortura, tal, um monte de coisa. Mas é um livro relativamente, assim, apesar do tema pesado, ele é um livro bem leve pra leitura, assim, tipo, eu demorei bastante pra ler ele, mas por conta de outras coisas da vida, mas fica aí uma recomendação aí pra você e pros ouvintes. É um livro muito bom, vale muito a pena. Claro que com um livro desse escopo, ele não é barato pra comprar, não é barato, assim, eu acho que ele tá custando uns R$ 80, mas é um livro que vale muito a pena, assim, cada centavo de verdade. Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Muito, muito foda. Eu não faço metas de ano novo. Geralmente, se eu quero fazer uma coisa, eu começo a fazer na hora que eu penso em fazer. Mas uma coisa que eu quero muito fazer é voltar a ler. Eu tenho vários livros aqui, livros, inclusive, sobre jornalismo, né? Livros sobre, além de ficção, né? Livros sobre todos os assuntos possíveis. E eu quero ler eles, e eu não leio. Então é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Muito legal, Julia. Pra voltar a ler, eu acho que é ideal que você pegue alguma história que vai prender a sua atenção, assim, igual foi com Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que é um livro que é dinâmico e tal, porque senão você vai ficar forçando a barra pra uma coisa que talvez você tenha dificuldade de engatar a leitura, assim. Mas esse livro do Vargas Llosa é uma ótima recomendação, fora que é uma coisa que eu comecei a instigar em mim mesma de uns anos pra cá, assim, é procurar livros de autores latinos, brasileiros e clássicos, que é uma coisa que eu gosto bastante de ler, que aumenta meu repertório, assim, eu gosto. Acho bem legal. No ensino médio, eu já não era mais o leitor da família, então eu acho que eu perdi muita oportunidade. Eu perdi muitas oportunidades que a gente teve no ensino médio pra ler muitos livros fodas. E tá tudo bem também. Quando você tá no ensino médio, tipo, a obrigação meio que te afasta, né? Tipo, se não é intencional, geralmente você não tem vontade, né? Tipo, então eu fico frustrado, mas às vezes também eu retomo um livro hoje e aí eu descubro coisas novas sobre ele e descubro que eu li na hora que eu tinha que ler, né? Tá certo. Eu acho muito legal que a gente mantenha essa dinâmica de conversa sobre jogos e livros, porque incentiva um ao outro a explorar essas outras mídias, né? Eu gosto de escutar você falar sobre jogos. Então, pra fechar esse bloco, foi interessante trazer esse livro aqui também. Mostrar partes diferentes de nós e como elas dialogam entre si. Sim. Agora, para os próximos blocos, acho que a gente vai dialogar um pouco mais, que eu imagino que a gente vai falar de coisas mais conhecidas por nós. Nesse próximo bloco, a gente vai falar de séries. Eu tinha algumas opções de séries para falar, não queria repetir alguma série que a gente falou aqui no Gêmeos em Prosa, então fui em busca de algo novo. E eu tinha duas opções. Eu tinha uma opção de uma série que eu assisti que é desse ano. E eu tinha uma opção de uma série que eu assisti que não é desse ano, que a última exibição foi ano passado. E são duas séries que me impactaram muito esse ano. Eu acho que foram as duas séries que eu saí mais tocado de alguma forma, que mais de formas diferentes, né, mas que mais me impactaram. Mas aí eu optei pela que não lançou esse ano, que eu acho que eu seria um pouco injusto comigo mesmo se eu não fizesse isso. E talvez pra quem, quer dizer, pra você ouvinte que não acompanha a nossa vida pessoal, pra Julia não vai ser surpresa nenhuma, mas pra você que tá ouvindo agora, talvez seja meio chocante. Mas a série que eu vou falar agora é Bluey. Nossa, eu achei muito que você ia falar dela, mas aí por um segundo eu pensei, não, ele não vai falar. Ele não vai falar. Mano, sim, esse gente. bloco vai ser muito engraçado. Vai, Rico, fala de Bluey aí. Vamos lá, galera. Eu acho que provavelmente você já viu Bluey em algum lugar. Se você não viu a série, você já viu uma criança ou um pai levando uma mochila de uma criança com a cara de um cachorro azul. Então, vamos lá. Bluey é uma série animada australiana, produzida pela Ludo Studios e criada por Joe Brumm. E é uma das maiores e principais séries infantis de hoje em dia que estão em exibição. E, bom, como definir o que é Bluey e como eu fui introduzido a Bluey? Primeiramente, né, contexto. Como a gente já comentou aqui algumas vezes, eu e a Julia temos uma família muito extensa com muitos irmãos. E uma das nossas irmãs tem 2 anos de idade. Sim, era isso que eu ia perguntar, se foi por causa dela que você conheceu Bluey, porque foi por causa dela que eu conheci Bluey. Exatamente.
Foi por causa dela que eu conheci Bluey. Eu já tinha ouvido falar, na verdade, de Bluey. Já sabia que existia. Mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Assistir, eu ia atrás, enfim. Sim, a nossa irmã Antonella tem 2 anos de idade. Ela assiste todo tipo de série, todo tipo de desenho. E Bluey era um deles. E foi assim que eu conheci Bluey pela primeira vez. Depois, eu sou uma pessoa que consome bastante TikTok, então começaram a aparecer vídeos de Bluey no meu TikTok, de pessoas falando sobre episódios, né, e refletindo sobre os ensinamentos de cada episódio. E eu comecei a ficar interessado, tipo assim, meu, isso é muito interessante, tipo, cara, enfim, eu fiquei instigado. Todas as coisas que eu via sobre a série, pra mim, me interessavam muito. E eu decidi começar a assistir, tipo, um episódio. Aí, os episódios são muito curtos, são episódios tipo de 7 minutos, né? Bem curtinhos, feitos pra crianças. Mas eu assisti um, gostei, assisti outro, gostei, assisti outro, gostei. E de repente eu comecei a perceber, virou a minha série conforto. Eu assistia todos os dias antes de dormir. Sozinho. Basicamente isso. E como definir o que é Bluey? Bom, Bluey é um desenho, primeiro, é um desenho infantil, que acompanha o cotidiano de uma garotinha de 6 anos, chamada Bluey. Uma cachorrinha, e a família né? dela. Calma, eu ia falar isso, né? Que acompanha as crônicas do cotidiano dessa garotinha e da família dela. Mas o detalhe é que ela é um cachorro, a irmã mais nova dela, a Bingo, é um cachorro, os pais dela são um cachorro, e todo mundo é cachorro. É basicamente isso. É um universo de cachorro. Tem dálmata, né? Tem outros cachorros. Não, tem raças. Cachorros. Tem cachorros de todas as espécies. Espécies não. Todas as raças. De todas as raças, Isso explode muito minha cabeça. Que tem cachorros de literalmente todos os tamanhos diferentes e são todos da mesma espécie. Tipo, são cachorros. E a Blue e a família dela, eles são... Em inglês é Blue Heeler, mas eles são um cachorro de uma raça australiana que chama boiadeiro australiano, que é um cachorro muito específico. Eu posso dar um adendo? É um cachorro que ele é muito... Eu tenho muito contato com Blue Heelers e já conheço alguns, porque é um cachorro muito usado ele é boiadeiro, né, até o nome dele em português, porque ele é um cachorro muito usado no meio agrícola. Então, é cachorro de tocar rebanho, sabe? Então, é muito comum. Aqui, inclusive algumas repúblicas aqui de Piracicaba que eu conheço tem Blue Heelers. E muito porque, às vezes, algum ex-morador, tal, tipo, deu cria o cachorro deles e aí eles deram pra república, sabe? Então é bem legal, eu conheço alguns, eles são muito fofinhos. Muito fofinhos. Sim. Eles são meio azuis mesmo. Exatamente. E uma coisa muito interessante é que ela chama Bluey porque ela é azul, né? E eles não são só meio azuis, né? Eles são realmente... É uma série muito interessante porque ela trabalha com cores muito vibrantes e ela tem um azul muito forte, né? E eu acho que é uma quebra de expectativa talvez meio proposital, porque quando você vai assistir e você vê o nome Bluey, você acha que o Bluey é um garotinho, né? E é um rolê meio... aquela coisa de menino usa azul, menina usa rosa, que a gente associa automaticamente Bluey com o universo masculino, mas aí você vai lá e de repente Bluey é uma menina. E é isso. Inclusive tem um episódio que brinca com isso, que eu acho que um tio dela, que mora muito longe, que quase não vê elas, vai visitar a família, e aí ele chega na Blue e chama ela de menino, né? Chama ela de ele. Aí ela fala, eu sou uma garota! Muito engraçado. É engraçado isso, porque na realidade até eu achava... No começo, quando eu via o desenho, assim, eu achava que a Bluey era um macho. Um cachorro macho, mas tem todo sentido, né? Realmente a gente é instigado ainda por esse padrão que não faz sentido nenhum. A gente é induzido, né? Isso, induzido. Mas é muito louco, porque é uma série que ela foi... Eu não sou a única pessoa adulta a gostar de Bluey. Essa série é tipo o xodó dos pais. E muita gente fala na internet, como eu disse, dos TikToks que eu assistia, muita gente fala muito bem sobre essa série. E tem um motivo muito particular pra essa série se conectar bastante com pessoas adultas. É que os pais da Bluey, eles também são protagonistas da série, né? A abertura da série apresenta as crianças com os pais. Os pais não são meros coadjuvantes, né? A trama toda, da maior parte dos episódios, circundam toda a família, incluindo os mais velhos, né? Os pais dela, que é a Chili, que é a mãe, e o Bandit, que é o pai, eles têm arco próprio, eles são personagens completos, eles têm qualidades, defeitos, eles têm gostos, hobbies, eles se divertem, eles hesitam,
eles se questionam sobre a criação também das crianças. Então não é uma coisa... nossa, é uma história que acompanha essas crianças e os pais estão lá de cenário. Eles são personagens que fazem parte integral dessa história. Eles compõem essa série, né? É uma história também sobre esses pais. É uma coisa engraçada porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas é real. A maior parte dos desenhos, normalmente, tipo, os pais estão ali só pra mandar nas crianças e normalmente é sobre as crianças brincando, de repente, com outras crianças do bairro e tal. E Bluey realmente tem muito esse diálogo com os pais. Os pais normalmente estão sempre na brincadeira junto, né? Principalmente o pai. Sim, exato. Nada disso é por acaso, porque o Joe Brumm, ele também... A inspiração dele para fazer a série também é a própria vida. Ele, na verdade, passou 10 anos no Reino Unido. Antes, né, Bluey é uma série que estreou em 2018. Antes disso, ele passou 10 anos no Reino Unido como animador, trabalhou com um monte de projetos diferentes. Inclusive, lembra de Charlie Lola, do Discovery Kids? Sim. Pois é, ele era animador nessa série, ele era lead animator. E, enfim, Charlie Lola, inclusive, que é um desenho muito legal também. E depois de um tempo trabalhando no Reino Unido, ele decidiu voltar pra Austrália com a esposa dele, que inclusive é britânica. Eles foram pra Austrália de novo, com a ideia de fazer mais animação, de produzir um estúdio próprio e criar um projeto. O que eu li bastante sobre isso pra fazer esse episódio, mas o Brumm, ele queria fazer uma Peppa Pig australiana. Uma série que pudesse se conectar com as crianças e o público australiano, a cultura de lá, da mesma forma que Peppa Pig fez com o Reino Unido, né? Que é uma série de lá. E aí ele cresceu numa cidade chamada Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. Ele cresceu em Brisbane, hoje ele mora lá, salvo engano. Pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado. E ele cresceu com Blue Heelers, né? Ele teve um Blue Heeler chamado Bluey. Ai, que legal, que fofinho. Sim, e que ele descreve em entrevista como um cachorro que era, tipo, agitado, caótico, e que ele fazia o inferno nos cachorros das outras famílias. Tipo, um cachorro muito maluco. E aí, depois que ele e a esposa tiveram 2 filhas, ele combinou esses elementos e criou uma série própria, justamente para, né, inspirado na cultura dele, na vivência dele familiar com as crianças. A cidade, né, de onde se passa a série é inspirada em Brisbane. E é muito interessante porque o que o Joe Brumm fala é que ele tem uma visão muito protetiva sobre a série, né? É uma série que se conecta com as pessoas também por ser uma série muito íntima, muito pessoal, muito familiar. Hoje em dia, enfim, Bluey é um fenômeno internacional que é uma das... Acho que em 2023 foi, tipo, o conteúdo mais assistido do Disney Plus nos Estados Unidos. A série mais assistida. Ela é distribuída na Austrália pela ABC, no Reino Unido pela BBC e pela Disney nos Estados Unidos pelo streaming internacionalmente. A Bluey, hoje em dia, né, a produção é muito maior, mas começou como um projeto em um estúdio construído em casa e até hoje ele tenta seguir essa filosofia, né? Os membros da família dele, a mãe, o irmão, todos já deram vozes para personagens e, inclusive, eles comentam que ele comumente chama crianças do bairro, né, de onde ele mora, para dublar os amigos da Bluey. Então... Que massa! Então é um trabalho realmente muito caseiro, localizado, né? Exato, é um trabalho caseiro, um trabalho íntimo. E é super interessante o rolê todo, que eu acho que o trabalho de voice acting, eu assisto tudo em inglês, né? Mas o trabalho de voice acting é muito impressionante dessa série. Eu acho que a direção de voz até das crianças, acho tudo muito, muito impressionante, porque é uma coisa que eu até falei sobre, acho que no episódio de Lilo e Stitch e do Estúdio Ghibli também, que são crianças que falam e se comportam como crianças, né? Por serem crianças interpretando também, elas falam enrolado, elas riem, tipo, elas têm aquela voz estridente de criança que ri super fino, que sai gritando, tipo, super fino quando elas estão brincando. Elas sim, elas fazem, tipo, elas gruem. Sabe quando você ri, você tá rindo tanto que você grua igual um porco? Elas fazem isso também. Então, tipo, não é uma série que... Quando ela vai retratar a infância, quando ela vai retratar essas crianças, ela trata de uma forma muito, muito aberta, de uma forma muito franca, de uma forma muito verdadeira. Essas crianças se comportam como crianças de verdade. Elas, às vezes, são irritantes, e às vezes os pais se irritam com elas também. Tipo, o pai
entra nas brincadeiras dela e, pô, o pai é o que mais sofre com as brincadeiras dela. Elas enfiam o coitado do Bandit em 10 mil coisas. Tipo, a gente tá no hospital e você vai ser nosso paciente. E aí elas começam a, tipo, enfiar coisas nele, tipo, começam a bater nele com uma... eu vou fazer uma injeção em você. Aí fica pinicando ele, tipo assim, o coitado sofre demais. Sim. Eu vi esse episódio, inclusive. E é isso que eu falei, é um retrato muito franco e eu acho muito legal que, apesar dessa questão dos adultos, é uma série que me fez reconectar muito com a minha infância interior, né, com essa época. É uma série que quando você tá acompanhando as crianças, tem um episódio específico na primeira temporada que elas estão brincando de lava. Elas estão, tipo, num parque e elas brincam, assim, tipo, com as sombras das árvores. Tipo, a sombra da árvore são as pedras e o resto do gramado é lava e elas têm que ficar pulando das lavas. E isso me deu, tipo, uma memória muito, muito da minha infância, de quando eu brincava disso, de quando eu corria e suava, brincando, tipo, de pega-pega, de esconde-esconde, de polícia e ladrão. E, sabe, é uma coisa que quando a gente cresce, a gente simplesmente não faz mais isso. Quando a gente vai se exercitar, a gente faz tipo academia, que é uma coisa também muito individual. A gente esquece como é brincar, a gente esquece como é correr, como é se sujar, como é rolar no chão, como é, tipo, se entregar à brincadeira sem se importar. É muito legal mesmo. E isso é uma coisa muito bonita, assim, que, pô, eu quero poder me reconectar com isso, eu quero poder voltar a ser criança de alguma forma, né, tipo... E é uma série que me pegou muito nesse sentido também. E é legal até porque... Tendo uma irmã pequenininha, a gente naturalmente tem voltado mais a essa coisa do brincar, né? Sim. E aí, naturalmente, também olhando, acaba assistindo umas coisas que... mais animação, mais voltado para crianças, entre aspas, desenhos infantis, filmes infantis e tal. Então, é bem legal isso que você trouxe, assim, eu acho que conecta total com o tempo de vida que você tá agora. Também, né? Até pelo fato de ter uma irmã caçula, pequenininha, que é 22 anos mais nova que a gente e tal. Muito legal. Eu adoro Bluey também. Acho muito fofinho. Inclusive, ontem eu vi uma mochila muito linda de Bluey. Fiquei com vontade de comprar. Minha festa temática, nossa festa de 25 anos vai ser de Bluey. Mentira. Meu Deus. Mas é muito legal essa coisa, até porque eu ficava fofocando com a Julia, porque a gente descobre todo o núcleo familiar, né? Da família do pai, da família da mãe. E aí a série vai introduzindo aos poucos elementos. Tipo, no começo a família da mãe da Tilly não aparece muito. E aí você fica tipo, o que será que aconteceu? Aí ela faz um comentário e você fica, nossa, e agora? E aí eu ficava comentando pra Julia como se eu estivesse falando de fofocas de uma pessoa do meu trabalho, sabe? E no começo os pais, inclusive, não têm nome. Eu acho isso uma coisa muito interessante até dessa questão da perspectiva das crianças. Porque as crianças chamam eles naturalmente de pai, de mãe. E eles nem pensam no nome deles. E aí tem um episódio específico que é bem quando eles começam a chamar eles pelo nome, que elas começam a crescer, né? Que elas falam, qual que é o nome do papai mesmo? Aí, é Bandit. Beleza, é Bandit. E aí, tipo, isso começa a ser trazido de forma mais intensa e é bem no momento em que os personagens dos pais começam a ganhar mais protagonismo também. Bom, o Henrico trouxe uma animação ali pra série dele do ano. E eu também, nesse sentido, vou trazer uma coisa que eu chamei de série, mas na verdade não é uma série. Eu escolhi trazer uma novela. Por quê? Esse ano... Faz todo sentido. Eu voltei a consumir novelas, porque eu estudava à noite e esse ano eu não tive mais aulas à noite, então eu tive a possibilidade de voltar a assistir telenovelas. E então, não, assim, pensando na minha retrospectiva do ano, assim, eu achei que era impossível não trazer uma novela, porque foi a maior parte do que eu assisti durante o ano, assim, com relação a séries. Eu assisti poucas séries, eu assisti mais novelas. Agora eu tô curioso pra saber qual novela, porque você assistiu muitas. Não assisti muitas, mas enfim. Nossa, inclusive, vou ter que colocar mais uma na menção honrosa aqui, porque eu acabei de lembrar. Mas a novela que eu escolhi trazer foi a novela que me fez voltar a assistir novelas, que foi Garota do Momento. Garota do Momento, na verdade, é uma novela que ela começou no final, novembro ou outubro de 2024, então ela começou no final do ano passado, e eu comecei a acompanhar ela, tipo, na primeira semana de janeiro desse ano, então eu assisti, tipo, 2 meses de novela em 2 semanas, porque eu tava de férias, e aí depois eu comecei a acompanhar ela diariamente, né? E
Novela tem muito essa coisa que é instigante pra mim, assim, que é mais longo, mas ela faz parte do dia a dia da pessoa, assim. E ela é fácil de assistir, porque eles narram a história, assim, eles ficam retomando as coisas o tempo todo. Justamente porque às vezes as pessoas assistem novela sem olhar pra tela, né? Então, às vezes, lavando louça e tal, que foi uma coisa que eu fiz bastante durante o ano. E, basicamente, a Garota do Momento é uma novela das 6, né, da Rede Globo, e ela é ambientada nos anos 50, nos anos 1950, focando na personagem da Beatriz, que é a Garota do Momento, que foi interpretada pela Duda Santos, que foi uma grande revelação do ano, ela ganhou vários prêmios por esse papel, e ela é uma jovem de 20 anos, que acredita que ela foi abandonada pela mãe, a Clarice, que quem interpretou foi a Carol Castro. E aí ela ela descobre, a novela começa quando ela descobre o paradeiro da mãe a partir de uma notícia do jornal. Que a mãe dela, na verdade, ela mora em Petrópolis com a avó, que a avó tem cuida de um orfanato, e ela também é professora de matemática das crianças do orfanato, e aí ela vê uma notícia do jornal com a foto da mãe dela, da Clarice. E aí ela acredita que ela é abandonada, e aí ela vai em busca da mãe dela no Rio de Janeiro. Na capital. E aí lá ela fica pra sempre, ela conhece amigos e tal, e aí ela descobre que a mãe dela, na verdade, sofreu um acidente e perdeu a memória. E ela tá sendo enganada pela família do Juliano Alencar, os Alencar, na verdade, a Maristela e o Juliano Alencar, que são donos da perfumaria carioca, que é uma perfumaria, ou seja, eles são da elite carioca ali, e aí eles mentem pra ela e colocam ela pra criar a Bia, que é interpretada pela Maísa, no lugar da Beatriz. Então, a Bia, na verdade, chama Isabel, é filha de uma outra mulher que o Juliano tinha, de uma namorada dele. E aí, ele acaba... Isso nem é tanto um spoiler, assim, mas ele mata essa mulher por acidente, assim. Ele é violento com ela acaba batendo na cabeça e morre. E aí, ele pega a Isabel e dá pra Clarice criar. E aí a Clarice cria como se fosse a Beatriz. Isso tá me fazendo rememorar coisas, porque eu lembro da Julia assistindo e me contando essas coisas. De, tipo, exatamente como eu falei de Blue, tipo, como se fosse fofoca do trabalho dela. E eu assim, meu Deus, cada coisa que ela falava. E é tipo... eu não tenho o costume de assistir novela. E isso é um tipo de narrativa, um tipo de conversão tão latino-americana. E é muito divertido, tipo, ir cavando essa coisa, que vem mais uma coisa, que vem mais uma coisa, aí vem mais uma, e aí vem mais uma, e aí é muito impressionante. É muito legal. Gosto muito de novela, justamente porque eu me sinto conectada com essa minha raiz. As minhas raízes, não só latino-americanas, mas de família, porque a nossa avó Tânia, a avó paterna, ela gosta muito de novela, ela e a tia Rosângela. Elas sempre assistiram muita novela e a gente não assistia tanto em casa porque a minha mãe era mais religiosa quando a gente era criança e ela não deixava a gente assistir novela. Então a gente assistia novela na casa da minha avó, Tânia, quando a gente ia lá de final de semana. E aí, até hoje, ela assiste bastante novela. Então é uma forma que eu me senti conectada à minha família, assim. Eu acho que foi uma coisa muito importante pra mim no decorrer desse ano, assim. Todas as outras novelas, acompanhei Vale Tudo também. Acabava um capítulo, eu mandava mensagem pra minha prima, Natália, pro meu primo Cauã, pra minha avó, ligava pra minha avó, contava nossa, avó, você viu tal coisa, não sei o que, e a gente sempre tinha assunto. Então foi uma coisa que me manteve muito conectada a eles durante esse ano, então foi uma coisa muito importante pra mim. Além de ser uma linguagem que eu gosto particularmente, e eu gosto de explorar, porque a gente fica tão acostumado. No começo, logo que eu comecei a assistir Garota do Momento, eu estranhei muito no início, assim, agora eu acostumei com a linguagem, mas a gente fica muito acostumado com essa coisa norte-americana, esse formato de série e tal, e que eu gosto bastante, mas que é muito diferente da novela, e eu acho que a novela tem o valor, né? Tem o seu valor, e é uma coisa que outro ponto interessante com relação ao meu ano é que essa semana eu terminei de reassistir Jane the Virgin, que eu já falei aqui no podcast, que é a minha série preferida. Sim. E Jane the Virgin basicamente recria, tipo, uma telenovela, porque os personagens são todos latinos, e só que se passa nos Estados Unidos, e... ela tem essa dinâmica, apesar de ser muito americano, claro, né? O formato, eles não trabalham os diálogos e tal, não trabalham como... Até os próprios atores falam sobre isso, os roteiristas não trabalham exatamente como uma telenovela, mas a história em si é bem telenovela. Então, foi muito legal ter reassistido Jane the Virgin depois desse ano, que eu voltei a me conectar com novela brasileira.
E Garota do Momento foi esse impulso pra mim, assim, como é uma novela das 6, é uma novela mais leve, apesar de tratar de temas sérios e tal. Ela tem essa coisa meio blasé, né, de novela, meio brega, mas eu gostei muito, tipo, como se passa nos anos 50 também, as músicas, a trilha sonora é muito legal, os figurinos são muito legais, o elenco foi excelente, assim, ótimas escolhas, inclusive a Lilian Cabral é uma das vilãs que faz a Maristela Alencar, e a Lília Cabral é maravilhosa, uma ótima atriz. E essa novela, ela ganhou, inclusive, vários prêmios esse ano, porque ela foi realmente uma novela muito boa. Então, ela ganhou de melhor telenovela romântica no prêmio Produ de 2025 no México. Ela ganhou de novela do ano no prêmio F5. Ganhou de melhor roteiro, inclusive na Associação Brasileira de Roteiristas. A Duda Santos ganhou alguns prêmios também de revelação do ano. Muito legal mesmo. O final da novela, assim, como toda novela, tem esse problema que eu não sei se você já reparou e reparou até nas minhas falas, mas as novelas, elas começam de um jeito, e aí, como são muitos capítulos, e os roteiristas, eles vão escrevendo a novela no decorrer da novela, então ela não é muito fechada no começo, assim, o final da novela, ele vai se desenhando no decorrer da novela, da resposta do público. Então, é muito comum chegar no meio pro final das novelas e elas ficarem muito ruins. E foi o que aconteceu um pouco com o Garota do Momento. O último mês, assim, eles tiveram era pra ela ter acabado no final de maio, e ela acabou no final de junho, porque teve muito sucesso, e aí eles quiseram estender a novela, e aí acabou que eu senti que não precisava, começou a incumpridar umas coisas, assim, e aí chegou num final, assim, puta que pariu, eu não aguentava mais. Desculpa pelo palavrão. Ué, a gente falou palavrão o tempo todo nesse podcast. Enfim, nossa, chegou no final, assim, último mês, todo final de capítulo eu mandava mensagem pra Natália, xingando a novela, xingando a Clarice, porque, nossa, a Clarice que é a mãe da Beatriz, porque, ô mulher trouxa, minha Nossa Senhora, não aguentava mais os personagens, a trama, tava uma enrolação do caramba, mas ainda assim, não tinha como não trazer ela aqui, foi a minha abertura para as novelas do ano, e depois que ela acabou, eu comecei a assistir Vale Tudo, né, eu não tava assistindo Vale Tudo porque eu tenho dificuldade de assistir 2 novelas ao mesmo tempo, porque eu acho que eu fico muito tempo na frente da televisão, e aí isso me incomoda um pouco. Então eu espero acabar uma novela pra começar outra. Perfeito. Eu prefiro do que ficar, tipo, a noite inteira na televisão. É uma novela bem legal e vale a pena assistir, assim, mesmo agora que ela acabou, assim. Foi muito gostoso de ter assistido, justamente pra me reconectar com esse espaço dentro de mim, assim, que gosta bastante de novelas e gosta bastante de explorar esse gênero meio fofoca mesmo, tipo, novela... Eu sou muito fofoqueira, gente, eu adoro fofoca, e novela é uma grande fofoca. Você consegue fofocar com seus vizinhos, você consegue fofocar com seus amigos, com sua família, é muito legal. Não, é engraçado porque realmente é um tipo de coisa que meio que conecta todo mundo universalmente, tipo, não universalmente, mas todo mundo que assiste novela do mesmo jeito, com a mesma ânsia e com a mesma vontade de conversar e fofocar. E eu lembro de você fazendo bolão com a nossa família sobre o final de Vale Tudo, que eu nem lembro quem matou Odete Roitman. Eu ganhei, Odete Roitman, vai se fuder. Muito bom, velho, vai se fuder. Foi muito divertido, a gente fez um grande bolão, só que eu ganhei pouco dinheiro, eu ganhei só R$20, porque mais de uma pessoa teve o mesmo voto. Eu, o Cauã e a Karen votamos a mesma coisa. E aí acabou que a gente ficou com pouco dinheiro, mas a gente ganhou. Inclusive, essa novela é outra que deu o que falar, e ela foi um remake também, então foi bem frustrante o final dela, e a gente perdeu não, né? A gente gastou muito tempo xingando essa novela. Eu, o Cauã e a Natália, que são nossos primos. Né? A gente se ligava e ficou em chamada xingando a novela, assim, muito tempo. Ai, muito bom. Infelizmente eu não consigo nem assistir série direito, tipo, acompanhar as séries do momento. Imagina novela. Você é uma pessoa de filme. Eu sou uma pessoa de filmes. A gente já falou sobre isso aqui também. E até porque, assim, são, tipo, centenas de capítulos. Chega um ponto que eu fico assim, não, impossível acompanhar. Eu não tenho a paciência, infelizmente. Mas eu adoro ouvir as histórias. E eu adoro todo o feeling envolto em novela, tipo, cultural e do tipo de história que é contada também. Acho muito divertido. Sim, total.
Última rodada, vamos falar de álbuns agora. E, assim, eu acho que eu e a Julia, a gente vai ser meio previsível. Eu não sei se a Julia vai falar de um álbum que a gente também conversou no episódio anterior, porque no episódio anterior a gente falou sobre discos também. E a gente trouxe algumas citações de coisas que a gente estava escutando. E eu vou falar de um álbum que a gente já falou, que a gente chegou a citar no episódio passado, que é um dos discos que eu mais escutei esse ano. E também, pra não citar de novo de tirar umas fotos, que a gente já fez um episódio inteiro sobre isso, a gente não precisa, né, ser redundante. Mas foi uma grande surpresa positiva esse ano, um álbum que me capturou muito e que me acompanhou na minha rotina, no meu dia a dia, de forma muito intensa, que eu quero muito escutar em breve numa caixa de som muito alta, prestes a ficar surdo, que é Black Star, da Emma Ray. Eu fiquei curiosa, onde você vai soltar numa caixa de som até ficar surdo? Não sei. Eu tenho que ir numa festa, na verdade, né? Tem festas aqui em São Paulo pra tocar isso. Você precisa achar uma festa que toque essa música. A gente falou um pouco sobre esse álbum no episódio passado, que é um álbum que nós dois escutamos de forma muito assídua. Inclusive, eu escolhi esse álbum um pouco também na expectativa de talvez a Julia escolher também, e aí a gente falar sobre o álbum juntos. Eu quase escolhi ele. Pois é, quase. Eu queria me aprofundar só um pouco mais sobre o que é esse álbum e como esse álbum, por que ele me fisgou de uma forma tão legal esse ano. Uma coisa que eu falei no último episódio é que a Emma Ray, ela é uma cantora de Atlanta, mas uma questão muito importante para esse álbum é que ela cresceu em Atlanta, nos Estados Unidos, mas ela é nascida em Gana. Ela nasceu na capital do país, Accra, e ela é uma pessoa que nasceu e viveu entre esses dois mundos. Os pais dele são todos ganaenses. Muito do trabalho dela bebe um pouco desse universo, né, e dessa conexão que ela tem com esses dois mundos. Então ela fez o nome dela e conquistou seu espaço na música, explorando diversos gêneros, fazendo mescla de diversos gêneros, como rap, pop, R&B, house, dancehall, afrobeats, enfim. Ela sempre brinca muito com essas mesclas, com esse entre-espaço, entre gêneros, para construir uma coisa nova do zero. Eu conheci o trabalho dela, na verdade, em 2020, com o disco dela de estreia, o The Angel You Don't Know, que é um álbum muito, muito bom, e que foi o álbum que alavancou o primeiro hit de rádio dela, que é aquela música com a Kali Uchis, aquela Sad Girls Love Money. Nossa, Henrico, eu nunca tinha notado que ela tava nessa música. Não só está nessa música, como a música tipo, ela não é feat, né? A música é dela, né? Do álbum dela. Nossa, eu nunca tinha notado. Gente, olha isso. Eu escutei muito essa música. Uma coisa legal da Emma Ray, inclusive, é que ela... Eu gosto muito como ela é uma artista, ela é uma cantora com uma assinatura muito marcante, então a principal marca dela tá na voz dela, do jeito que ela canta com uma voz muito fininha, uma voz meio tipo um ritmo, um flow meio bebê, assim, com uma voz fina, uma voz tipo cadenciada. E isso é muito marcante e ela sempre é uma pessoa assim que, independente da música que ela tá, ela tipo ganha o espaço, ela faz a música ser dela, assim. Gosto muito dos feats, dos poucos feats que ela faz, porque ela também é muito seleta nesse sentido. Então ela tá no álbum K-Tramine, né, que é aquele álbum colaborativo do K-Tranada com a Miné, e ela tem um feat numa música e é a minha música favorita do álbum, e o verso dela nessa música é a coisa mais impressionante e incrível que existe, tipo, nossa, é chiclete, te conquista, ela é uma cantora, é uma rapper incrível, assim, ela é uma pessoa que consegue fisgar a sua atenção, que é uma coisa que até pra música hoje em dia é um pouco raro, né? Sim, tanto é que é meio incomum até você ver as pessoas mas não tanto por conta dos artistas necessariamente, mas as pessoas não têm costume de escutar álbum, né? E esse trabalho dela é pra ser escutado na ordem, na minha opinião, assim. Acho que faz muito sentido as transições e tal, e a abertura dele é... Cara, eu acho que é a melhor abertura de álbum desse ano, assim. É difícil falar isso, hein? Porque eu gosto muito de Nova York. Ele é um álbum também que se distingue muito ao mesmo tempo, né? Ela furou a bolha de verdade, na minha opinião, em 2023, com o último álbum dela, que é o Fountain Baby, que foi um dos álbuns mais criticamente aclamados daquele ano. Para os gays de fórum, é muito marcante, porque ele foi o álbum com a maior média de nota no Metacritic de 2023, então as pessoas comentam isso. E foi um álbum, tipo, muito, muito marcante nesse sentido.
divertido e era um álbum mais íntimo, né? Um álbum que explorava uma vertente mais profunda, pessoal dela. E Black Star é um álbum que, apesar dele explorar também pessoalidades dela, ele é um álbum que essencialmente é um álbum de pista, é um álbum de dança. O Black Star não tem nada a ver com o álbum do David Bowie, tá? Apesar dos mesmos nomes. Mas o nome, na verdade, do álbum é em referência à estrela preta da bandeira de Gana. E na capa do álbum, ela é a estrela preta. Ela é a estrela. Ela é a Black Star. Tem a bandeira atrás, as cores da bandeira, e ela tá bem no lugar da estrela. É bem legal essa capa. E ela tá numa posição justamente para remeter as pontas da estrela, assim. Então não é só sobre levantar uma bandeira também. Ela é a bandeira. E é um álbum que justamente a partir disso ele vai explorar diversas sonoridades e vertentes e gêneros diaspóricos africanos. Então, todos esses gêneros que eu, inclusive, já comentei anteriormente. Mas uma coisa muito diferente também é a presença da música eletrônica nesse álbum, né? O house, o EDM, característicos dos anos 2000, dessa era Y2K, né? Que ela cresceu escutando isso, a gente cresceu escutando isso, então eu acho que ele é um álbum com uma sonoridade meio nostálgica. Ele tem umas músicas que, tipo, parecem que foram feitas, tipo, pelo Pitbull, pelo Akon, pelo Black Eyed Peas, sabe? É justamente por essa sonoridade que brinca com o dancehall, com o afrobeat, com o funk, isso é muito importante, mas que traz isso pra essa veia eletrônica. E eu falei do funk porque é um álbum que foi produzido, parte do período de produção ela passou no Brasil, porque ela veio aqui fazer show e ela se conectou de forma muito intensa com a nossa cultura, a nossa música. Eu acho que isso parte de várias questões também, né? O Brasil é o país com o maior número de pessoas negras fora da África, né? Então eu acho que rola uma identificação muito imediata por conta disso também. Ela trabalhou muito com funk nesse álbum. Muitos beats são produzidos em cima de percussões de funk, em cima de inspirações do funk. E ela trabalhou com produtores daqui também, né? Eu falei no episódio passado do Musão, do D-Caps, que na verdade é uma dupla, né? O D-Caps. E tem o Mafalda também, que é um produtor que ela trabalhou junto. Inclusive, muito fofinho, porque no Instagram do Mafalda ele foi tirar uma foto com ela, assim. Ele, tipo, todo fofinho, assim, do lado dela, assim, com um sorrisinho, tipo... Meu Deus, estou trabalhando com ela. E é muito, muito legal ver essa abertura que ela dá, que, sobretudo, é um álbum sobre essas conexões, esses vínculos, essas vivências, essas inspirações que perpassam todos nós, né? Sim. Nossa, tá ali... Eu acho que foi o meu terceiro álbum mais escutado desse ano. E olha que ele lançou na metade do ano, né? Em agosto foi o lançamento dele. E então, assim, em 2-3 meses, eu escutei ele muito mais do que muita coisa que lançou no primeiro semestre. E... Cara, ele já me pegou... Eu acho isso muito engraçado. Inclusive, é uma característica interessante de nós gêmeos. É que quando o Henrico me manda uma coisa, um álbum, e fala assim... Júlia, você vai amar isso aqui. Comumente, eu dou play no álbum e a primeira música... Eu já fico apaixonada na primeira música. É muito difícil ele me mandar uma coisa assim... A não ser que ele me mande, claro, acontece também. Às vezes ele me manda uma coisa que ele gostou, assim, tipo... Ah, olha só esse álbum aqui que eu gostei. E ele não fala que eu vou gostar necessariamente. Aí eu escuto, tal, não necessariamente eu adoro. Mas quando ele fala, você vai amar isso aqui... Normalmente, a hora que eu dou play... Os primeiros 10 segundos já me pegam completamente. E foi o que aconteceu com esse álbum, porque ele me mandou, eu tava viajando, né? Eu tava no Piauí. E aí, quando eu voltei de viagem, eu coloquei pra tocar, porque foi uma viagem muito longa, foram 20 horas. E eu coloquei pra tocar. E, cara, foi muito difícil escutar esse álbum dentro do ônibus, porque dá vontade de dançar. Tanto é que, assim, eu escutei muito ele pra treinar esse ano. Toda vez que eu ia na academia, eu dava play nele, assim. Tanto é que as músicas que eu mais ouvi foram as primeiras, né? Porque até eu terminar de treinar, não necessariamente terminava o álbum. E aí, isso aconteceu com muita frequência. Então é um álbum dançante, é um álbum relativamente alegre, assim, né? Eu me diverti muito escutando ele. Não, ele é muito alegre, muito alegre. E ele não é um álbum, tipo, super profundo, né? As letras dele são sobre festa, sobre drogas, sobre... Exatamente. Eu acho que, nesse sentido, ele dialoga muito com algumas questões até do Debí Tirar Mais Fotos, assim, que eu acho que Debí Tirar Mais Fotos tem essa vibe também, assim, é bem alegre, é claro que a primeira metade bem mais que a segunda metade, que fica um pouco mais profunda, mas nesse sentido, tipo, Debí Tirar Mais Fotos, mesmo quando ele tá falando de algumas coisas que são mais
profundas, ele traz isso de um jeito feliz, assim, dançante. Então, nesse sentido, eu acho que os dois álbuns se conectam bastante, assim, de alguma maneira. Eu acho que a principal diferença é que Debir Tirar Mais Fotos é um manifesto político, e ele é feito com essa intenção. Black Star, apesar da capa, né, da apresentação remeter talvez a isso, ele não é um álbum com essa pretensão. Ele se torna político porque ele é o que ele é. Total. Porque a Marray é o que ela é e porque ela retrata o que ela é, né? Ela retrata a juventude, né? A juventude ganesa, as experiências dela, as vivências, as aspirações, as inspirações. Não é necessariamente... É um discurso também, porque tudo é discurso, mas, sobretudo, ele é o que ele é. E por ser o que ele é, ele ganha essa potência. Mas é um álbum que não tem pretensão. Ela mesma fala em entrevista. O que você quer que as pessoas saiam com esse álbum? Eu quero que elas saiam... Não quero que elas saiam com nada, necessariamente. Eu quero que elas saiam tendo tido um bom tempo, assim. Tendo se divertido. Porque no fim das contas é sobre isso, sabe? É um álbum com sample de Cher. É um álbum Ai, meu Deus. Minha música preferida. Uma sequência de Kiss Me Through the Phone do Soulja Boy. Tipo, essas inspirações dos anos 2000, como eu falei também, né? Então, é um disco feito pra te conectar através dessas inspirações, da diversão e e do quanto ele te coloca pra cima. Acho que muito por isso que a gente gostou tanto de escutar esse álbum, né? E é um álbum, não é um álbum pesado, então você escuta várias vezes e é um álbum que, você tá triste, é um álbum que te coloca pra cima. Enfim, é muito foda, muito foda. Você tá feliz, ele te mantém feliz? Exatamente, ele te deixa mais feliz. Sim, ele é um álbum bem viciante, na verdade. Você quer ficar escutando ele o dia inteiro, é muito gostoso, é muito bom. Bom, eu vou ser bem honesta aqui, gente. A minha primeira opção de álbum pra trazer era Debir Tirar Mais Fotos. Porque Debir Tirar Mais Fotos foi o meu álbum mais escutado desse ano, assim. Então, pra mim, é meio que... É impossível não falar dele numa retrospectiva, né? Porque foi as minhas músicas mais escutadas. Foi meu artista mais escutado, foi o Bad Bunny esse ano. E isso porque eu conheci esse álbum, ele foi lançado em janeiro. E eu só conheci ele na metade do ano, né? Abril, maio, quase na metade do ano. Foi quando eu escutei ele a primeira vez, que foi o outro gafe minha durante o decorrer desse ano, e aí ele se tornou meu álbum preferido. Mas, como o Henrico falou pra gente não ser repetitivo, eu vou trazer outro que a gente falou no episódio passado, que é Dominguinho, Chocando um Total de Ninguém. Yeah. Dominguinho é um álbum que é um projeto de 3 artistas, né, do João Gomes a princípio, com o Mestrinho e o JP. É um álbum muito interessante justamente porque o JP, ele é mais do MPB, né, e o Mestrinho e o João Gomes... O Mestrinho é de um forró muito clássico e o João Gomes vem dessas inspirações do piseiro, mais do forró também. E aí, esse trabalho, ele é um trabalho audiovisual, então ele foi todo gravado ao vivo. Ele tem essa dinâmica, assim, no decorrer da gravação. Então tem os áudios de fora, tal. O sino da igreja é realmente o sino da igreja. Inclusive, eu tenho muita curiosidade pra entender como é que foi que eles gravaram aquilo lá, né? Mas, enfim, no meio da cidade. Mas, enfim, ele é um trabalho que vem pra fazer uma celebração ao forró brasileiro. E ele, assim, estourou, fez um super sucesso. Tanto é que os shows da turnê, todos esgotados. Foi impossível comprar os shows aqui de São Paulo, muito difícil, infelizmente, porque eu gostaria muito de ver esse show ao vivo, assim, deve ser tudo, deve ser muito incrível. E eu tenho uma particularidade que eu amo muito forró, assim, eu gosto bastante, foi uma coisa que me fez falta esse ano, assim, eu acho que eu não saí pra dançar forró nenhuma vez em 2025, por diversas questões, mas é uma coisa que eu gosto bastante, é um ritmo que me faz muito feliz, assim, no geral. Eu acho muito difícil você ir num forró e ficar triste lá, assim, independente se você tá triste. E o João Gomes, específico, assim, que ele vem e lidera, entre aspas, esse projeto em específico, ele é um artista que eu tive mais contato por conta do Dominguinho, então eu o conhecia, óbvio, né, ele é um sucesso estrondoso, mas eu nunca tinha escutado muito profundamente fora dos hits dele, assim, os trabalhos completos. E ele é um artista, assim,
Ele é fenomenal, assim, as músicas dele são incríveis e por conta do Dominguinho eu comecei a escutar mais ele, assim. O Mestrinho eu já conhecia mais, né? Claro, o Mestrinho é tipo um clássico do forró. O JP também conhecia alguns trabalhos dele, mas não muito, admito. Mas enfim, Dominguinho foi um álbum muito importante pra esse ano, assim. É um álbum romântico, é um álbum que te faz feliz, que te faz se sentir apaixonado, assim. Particularmente eu que não tô apaixonada por ninguém. Sessão fofoca. Eu não tô apaixonada por ninguém, né? E esse ano também foi meio parado na minha vida amorosa. Foi muito legal escutar esse álbum e sentir aquele calorzinho por dentro. Aquela coisa, tipo, essa paixão, essa vontade de tá dançando agarradinho, assim, mas aí você tá dançando sozinha, e é uma delícia, eu adoro essa sensação, é uma sensação que me remete muito à adolescência, essa coisa desse amor platônico, assim, que não necessariamente tem rosto, mas você tá amando, só que você não tá amando ninguém, você tá amando a ideia de amar alguém. E esse álbum, ele é muito assim, ele é muito romântico, ele é muito gostoso, ele é composto por algumas músicas autorais e outras releituras, inclusive ele tem o sucesso do Chorão, ele faz uma releitura do sucesso do Chorão, da Charlie Brown Jr., que é Pontos Indestrutíveis, que fica muito bom ali na voz dos três e no ritmo do forró, o que é bem legal. Então, ele também bebe de algumas outras inspirações, assim, então não é um álbum 100% autoral, ele tem bastante releitura, o que é bem legal. Inclusive, eles ganharam, recentemente a gente falou um pouco sobre eles, porque a gente tava falando sobre o Grammy Latino, e eles ganharam, de fato, o Grammy Latino de música de raízes brasileiras. Eu não lembro o nome exatamente do prêmio, mas eu sei que era música de raízes, tipo, raízes brasileiras, assim. E aí, eles ganharam disparado, claro. Foi muito legal acompanhar, porque quando eles receberam o prêmio, eu tava assistindo. E agora, nesse último mês ali, principalmente na época que tava rolando o Grammy Latino, eu não tava conseguindo acompanhar muita coisa. Inclusive, não consegui levar nada pro nosso Instagram do Gêmeos em Prosa, que era um plano nosso, assim, fazer uma cobertura maior, mas por conta da falta de tempo, das coisas do TCC, não foi possível. Mas foi muito legal ver eles ganhando, assim, e eles felizes ali, assim, e todo mundo feliz por eles, porque eles são muito queridos. Inclusive, o próprio Emerson, namorado do Henrico, já viu o João Gomes ao vivo e fala que realmente ele é muito gentil e querido, assim. Então, eu acho que isso reflete muito, muito no trabalho dele. E pra mim, assim, apesar de eu achar que dá pra separar, assim, algumas obras dos artistas, ao mesmo tempo, tem artistas que vêm e mostram que, na realidade, não. Que as obras deles refletem quem eles são. E isso é bem legal, assim. Eu acho que esse trabalho mostra muito quem são esses 3 artistas em específico. Então, não tinha como não trazer, não fazer um agradecimento ao que esse álbum trouxe pra mim no decorrer desse ano. E principalmente porque eu estava escutando muito ele na época do nosso aniversário, que é em maio ali. E acho que ele se conectou bastante com aquele momento, assim. Então, foi bem especial. Sim. A gente não precisa entrar em morte do autor, em Roland Barthes, aqui nesse podcast, porque senão a gente vai se estender muito sobre essa questão de se o autor está na obra ou não está, né? Eu acho muito lindo isso justamente sobre como esse é um disco que tem um pouco dos 3 artistas, né? Tem um pouco dos 3, e os 3... eles não é nem um álbum do João Gomes, nem do JP, nem do Mestrinho, é uma soma das 3 partes. Foi um disco que eu não escutei tanto, escutei mais com a Júlia. Na verdade, eu escutei ele inteiro pela primeira vez no dia do TCC dela, que a gente tava na casa dela antes, depois pra tocar na TV. Que ele foi um álbum... Nossa, eu achei que você já tivesse escutado ele inteiro antes. Não, só algumas músicas. Inclusive foi assim que eu peguei e percebi, nossa, são interpretações. Tem tipo, eles cantam uma música tipo do Papatinho, eu acho que Mete um Bloco nele, que é tipo uma música de trap, e eles fazem interpretação em forró, é muito engraçado. E aí tem uma hora que o João Gomes começa a fazer tipo rima rápida, assim, tipo speed flow. É muito engraçado, assim. É um disco muito caloroso, é um disco que te abraça e todo o ambiente, assim, de como eles gravaram ao vivo, de onde eles estavam e de como você percebe que existe muito afeto entre os 3 também. Acho que foi no Prêmio Multishow que eles ganharam a melhor capa do ano
E eles estavam competindo com capas incríveis também, mas eu acho, tipo, super merecido, porque é uma capa que primeiro, é onde o álbum foi feito, é como o álbum foi feito e reflete muito do seu sentimento enquanto você tá escutando. É a fotografia de um instante. E é lindo, assim. Acho que a gente precisava falar de Dominguinho aqui. Acho que não tinha como não falar. E é um álbum realmente incrível. Concordo em tudo. Então, acho que a gente pode partir para as nossas menções honrosas para chegar ao final desse episódio. E vamos lá, Henrico. Então, vamos de batelada, assim. Você fala um, eu falo outro. Você fala um, eu falo outro. Você começa. Eu acho que eu não poderia passar por aqui sem falar do álbum que eu mais escutei no ano, que é Hurry Up Tomorrow, do The Weeknd. The Weeknd, ele tá nessa alçada aí de fazer uma trilogia de álbuns, né, uma nova trilogia de álbuns. E esse seria, né, em teoria é o último álbum da carreira dele, que agora ele vai virar Able, né, que é o nome real dele. Eu não acredito muito nisso, mas tudo bem. Não, eu não acredito, isso não vai acontecer, fiquem em paz, gente, The Weeknd vai continuar sendo The Weeknd, não faz o menor sentido isso, mas mesmo assim é o fechamento de um ciclo de uma visão artística, né, porque ele sempre fez músicas muito obscuras, muito soturnas, muito melancólicas, ele fez esse álbum justamente pra expurgar isso, pra, tipo, pensar outras formas de fazer música, outras formas de pensar a própria vida também, que eu acho uma coisa muito honrosa e muito interessante dele fazer. É um álbum também muito diverso e que, ao mesmo tempo, é um álbum super longo e que ele é uma narrativa que, pra quem acompanha todo o trabalho do The Weeknd, ele é realmente um fechamento de ciclo que é muito bonito, assim. Ele também é mais pessoal, fala sobre a ancestralidade dele, fala sobre vivências dele, enfim. É um disco que eu escutei bastante esse ano, foi o disco que eu mais escutei esse ano, The Weeknd foi o artista que eu mais escutei esse ano, apesar de eu não trazer nos favoritos. Chocando total de ninguém. Exato. Eu tenho que parar de fazer isso, né, gente? Tem que escutar mais músicas diferentes. Mas apesar de eu não ter trago nos favoritos, acho que eu precisava citar ele, então cá está. Sim. Amamos The Weeknd, inclusive, a gente já viu ele ao vivo 2 vezes e o Henrique tá indo pra 3ª. E você também, nem vem, você vai também. Ai, meu Deus. Tá, essa aí a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. Bom, sim. Outra coisa que me acompanhou muito no decorrer desse ano foi um podcast muito especial, que quem me apresentou foi o Henrique, que é o Não Inviabilize. Ah, perfeito! Não Inviabilize é o podcast da Deia Freitas, que ela conta as histórias dos ouvintes, né? E ele, assim, eu já escutei ele muito no ano passado, em 2024, porque eu tava trabalhando no herbário e aí eu fazia muito trabalho sozinha, assim, mexendo na coleção. Então eu escutava muito podcast, escutava muito o Não Inviabilize. E aí esse ano eu segui nessa mesma linha, acompanhando todos os episódios da semana. E eu escuto Não Inviabilize impreterivelmente toda semana, assim, eu não perco nenhum episódio, tipo, nenhum episódio. Então eu escuto no banho, eu escuto lavando louça, eu escuto trabalhando, eu escuto andando na rua. Às vezes eu não quero escutar música, eu coloco algum episódio antigo, porque às vezes o que eu quero é distrair a cabeça, e às vezes a música não tem esse poder sobre mim, assim, e a fofoca tem. Então, escutar Sim. a vida de outras pessoas funciona. Então, principalmente, assim, nesse final... que eu tava muito estressada, aproveitei pra escutar bastante Não Inviabilize, porque eu escutava a história de outras pessoas e me distraía, assim, da minha própria vida. Enfim, certo ou não, fiz muito isso. E eu sou muito apaixonada pelo trabalho da Deia, assim, é um podcast que é muito bem roteirizado. Ela é uma ótima contadora de histórias, assim, e, tipo, o jeito que ela faz as inserções, as histórias, e traz a opinião dela e os comentários, é, assim, fenomenal. Acho que esse foi, tipo, uma das melhores indicações que o Henrico já fez na vida dele pra mim. Esse e o Matando Matheus a Grito, né? Não tem como não falar dessas 2 indicações Exatamente. Que me acompanham e hoje em dia talvez eu consuma mais que o próprio Henrico. Exato. Na Inviabilize eu também tenho a mesma experiência que você, ainda mais que agora eles estão lançando episódios no YouTube e, diferente do Spotify, o YouTube solta recomendações de episódios avulsos. Então, às vezes eu tô no YouTube e eu fico escutando Não Inviabilize, como se eu estivesse no streaming de música, de podcast. Então, eu tenho a mesma relação. E mais uma prova do que eu falei mais cedo, de que, apesar de não ser um podcast de conversa, né, o Não Inviabilize, mas
podcast bom é podcast com roteiro, e é podcast bem escrito, e a Deia é uma roteirista e uma escritora fenomenal. A próxima que vou falar é a outra série que eu disse que eu pensei em falar e não falei, que é uma série chamada Long Story Short, que foi a última série produzida e lançada pelo criador de BoJack Horseman, né, que lançou esse ano. E é uma série que, inclusive, eu recomendei pra Julia. Ela não assistiu, mas eu reforço aqui a recomendação, que é uma série muito bonita sobre a história de uma família judia, inclusive. Provavelmente o criador é judeu e justamente essa vivência está posta na história. E mostra a história dessa família ao longo dos anos. São um pai, uma mãe e 3 irmãos. E a história, né, cada episódio se passa num tempo e momento e período da vida deles. Ela vai, acho que de 94 até 2021, salvo engano, 2022. Então, é uma série que fala sobre temas muito profundos, fala sobre trauma geracional, fala sobre relacionamento, fala sobre fraternidade, fala sobre irmandade, fala sobre, inclusive, pandemia, né? A pandemia é um assunto muito forte, porque é um tema recorrente, justamente pelo tempo em que se passa a série. E para nós que temos uma família muito grande e que a gente tem uma relação muito intensa com a nossa família de vários sentidos, me senti muito tocado nesse ponto familiar e das relações complexas e multifacetadas. E como, no fim das contas, ser humano é muito difícil, muito complexo, mas também é o que faz a experiência de ser humano tão incrível. Então, também recomendo o BoJack Horseman, claro, né? Mas é uma recomendação manjada. E eu já falei pra Júlia também, já falei de BoJack nesse podcast. Mas recomendo aqui Long Story Short, bela série. Vou tentar assistir, porque agora eu vou entrar de férias, aí fica mais fácil. Aí depois você me lembra que talvez eu esqueça de novo. Não é por mal. Então, eu tinha colocado o próprio Black Star nas menções honrosas e Debbie Tirar Mais Fotos, mas como a gente já falou deles e falou até tem um episódio todo sobre Debbie Tirar Mais Fotos, eu vou pular para a minha próxima menção honrosa, que é a série novela do Rafael Montes com a HBO, que chama Beleza Fatal. Perfeito. Eu assisti no começo do ano, assim, e, foi muito legal assistir um outro tipo de produção do Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor que está muito em alta agora no Brasil, e ele escreve suspense, majoritariamente, e eu só li um livro dele, não li muitos, eu li esse ano O Jantar Secreto, e foi bem legal assistir Beleza Fatal. É uma tentativa, é tipo uma novela, mas ela é uma série. Então ela trouxe essa coisa da HBO de lançamento semanal, assim, e tem uma história meio mirabolante, tipo novela, mas ao mesmo tempo não, e traz bastante do autor também, assim. Tanto é que na época que eu tava assistindo Beleza Fatal, eu tava lendo o Jantar Secreto, e aí eu fiquei tiltada da cabeça, descobri que não dá pra fazer essas coisas ao mesmo tempo, porque o autor o Rafael Montes, mano, ele escreve umas coisas muito bizarras. E aí eu tava ficando realmente lelé da cuca, assim. Tava começando a achar, tipo... Sabe quando você começa a pensar que sua vida... Que você tá mal com alguma coisa, e aí, na verdade, o personagem que tá mal, não é você? Enfim. Uhum. Mas fica aí a indicação, por conta do tempo, pra não me alongar, eu não vou me estender muito na história, mas é muito interessante, dialoga muito com o momento atual que a gente tem vivido, desse culto ao wellness, a beleza extrema, esse culto à magreza que voltou, tá muito em alta de novo, e foi uma coisa muito latente nesse ano, assim, que a gente viu muito com esses negócios de Ozempic, Mounjaro, e, enfim, procedimentos estéticos, e a série trabalha muito em cima disso, assim, também. Então, fica aí a indicação. Eu acho que o Rafael Montes soube trabalhar isso super bem, e... ódio à cultura wellness, assim, acho que foi um dos tópicos que mais me irritou, assim, no decorrer desse ano, e vem me irritando até agora. Menção última minha, eu vou falar de filme, né, que eu não falei de filme até agora, não falamos de filme até agora. Não falamos de filme. Então, eu vou falar do meu filme favorito do ano, que é Uma Batalha Após a Outra, que é o filme do PTA, né, o último dele, o Paul Thomas Anderson. A gente vai falar bastante sobre esse filme ano que vem. Júlia, se prepare para a nossa cobertura do Oscar, porque ele é um dos grandes cotados pro Oscar do ano que vem. É um filme com o Leonardo DiCaprio, com Teyana Taylor, enfim, elenco estrelado.
E eu não quero falar muito sobre a história, porque eu não quero spoiler pra Julia. Exatamente. Mas é uma história que conta sobre um grupo revolucionário e sobre, principalmente, as implicações das ações e dos processos, né, deste grupo revolucionário. É uma história que acontece ao longo de vários anos e que até é dividida em duas partes, assim. É um filme muito engraçado, porque eu fui assistir sem saber exatamente o que eu ia ver. E o filme começa de um jeito e de repente ele muda pro meio e você descobre que na verdade o filme vai ser sobre outra coisa, não sobre o que você estava assistindo. O que você estava assistindo era tipo um prólogo de quase 1 hora. Então é muito interessante. É um filme bem longo, mas é um filme bem denso, mas é um filme muito foda que fala sobre geração, que fala sobre passado, presente e futuro, e como a gente lida com o futuro, como a gente pode transformar o futuro. E a gente pode falar sobre isso depois, Júlia, mas esse filme, o final dele, a sequência final dele, tem a melhor cena do ano pra mim. Também, pra quem assistiu, isso não é surpresa, mas é a melhor cena do ano, a cena mais bem gravada, mais bem conduzida e que mais me deixou, assim, na ponta da cadeira de meu Deus do céu, o que vai acontecer. Incrível. Uma batalha após a outra. Vou assistir, eu tô curiosíssima. Agora, nesse final do ano, principalmente, não consegui acompanhar muitos filmes, então vou precisar dar um gás aí antes da cobertura do Oscar. Do Oscar, pois é. Bom, então, pra finalizar, eu tinha pensado em trazer mais um álbum, mas a gente falou sobre ele no último episódio também, por conta do Grammy, que é Sentido, do Cinco a Seco. Então, eu decidi trazer o último livro que eu li, que eu terminei, que foi Fantasma da Ópera. Então, pessoal, eu achei muito interessante trazer isso aqui, porque, assim, basicamente uns anos atrás, durante a pandemia, eu comprei um box de clássicos góticos. E aí, isso me veio bastante por conta do começo da pandemia. O livro que me fez voltar a ler foi Drácula, que eu ganhei de presente de aniversário da Letícia, minha amiga, que eu já falei anteriormente. E aí, eu adorei Drácula. Foi muito diferente de tudo que eu imaginava, de tudo que eu já tinha visto sobre Drácula. Então, isso me levantou uma curiosidade muito grande. E aí, ano passado, eu li Frankenstein, que também é uma obra muito boa, também tá bem em voga agora, principalmente com o lançamento do filme do Del Toro. Mas, enfim, não trouxe ele aqui porque eu li ele ano passado. E aí, eu decidi trazer o Fantasma da Ópera porque eu comecei meio despretensiosamente, era um dos últimos livros, falta só o Retrato de Dorian Gray, que é o que eu comecei a ler agora. E o Fantasma da Ópera me surpreendeu muito, porque, primeiro, que a gente tem essa ideia de que ele é um livro super antigo, e na verdade ele é do final da primeira metade do século XX. Então eu acho que ele foi lançado em 1930, alguma coisa assim. E eu tinha a ideia de que ele era bem mais antigo, principalmente por conta do próprio Drácula e do Frankenstein, né, serem livros mais antigos do que isso. Então, eu achei a leitura muito mais fluida do que eu imaginava, assim. E é um livro que eu sabia pouquíssimo sobre. Uma história, assim, no geral, eu sabia muito que o Fantasma da Ópera, tipo assim, o que a gente escuta é sobre as óperas, né, as apresentações, a peça da Broadway, claro, mas eu não tive acesso a ela. E aí eu fui ler o livro bem aberto, assim, e é uma leitura bem fluida, muito bem escrita. Fica aí a recomendação, um clássico que não é muito visitado, e um clássico gótico que as pessoas, principalmente as pessoas, vulgo eu, sempre achei que eram mais amedrontadores e, na verdade, não são. São leituras boas e são leituras legais. Boa. Então, vale a pena. Então, a gente finaliza aqui essa retrospectiva do ano com os nossos favoritos. Senão a gente vai ficar aqui pra sempre falando de 2025, porque 2025 foi um ano intenso. E 2026 tá logo aí. 2026 tá logo aí, com muita coisa por vir, muitas novidades pro Gêmeos em Prosa. Continuar investindo cada vez mais nesse projeto. Então, obrigada por nos acompanharem durante 2025, por nos escutarem, por darem like, por comentarem tanto no Spotify quanto nas nossas redes sociais. Muito obrigada a quem chegou novo por aqui durante esse ano, a quem já vem acompanhando a gente durante toda essa trajetória. Sim. E obrigada por nos escutarem até aqui, nosso episódio em específico. Continuem nos acompanhando nas plataformas de áudio por aqui, escutem nossos outros episódios se vocês ainda não escutaram. Não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for, na plataforma que você estiver escutando.
Isso ajuda demais nosso podcast a continuar chegando em outras pessoas, alcançar mais gente, assim como foi no decorrer de 2025. Se for possível para você, também compartilhem esse podcast com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com a sua família, com pessoas que você acredita que vão gostar do que a gente faz por aqui. Isso ajuda também bastante na divulgação do nosso trabalho. Esse episódio foi editado, como a gente falou já no começo também, pelo incrível Yoshi Ohashi. E vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais pessoais. A gente tá produzindo conteúdo, como falamos também, no Instagram e no TikTok, com os vídeos curtos. No Instagram a gente é @gêmeosemprosa e no TikTok vocês encontram a gente no @gêmeos.em.prosa. Nos sigam também nas nossas redes sociais pessoais. Vocês me encontram no Instagram no @julia_nunes. E vocês me encontram em todas as redes sociais como @HenricoSouto, Henrico com E e Souto com U. É isso, muito obrigada e boas festas. Tchau! Até 2026! You're giving something special to me. Waiting to see. I don't mind the same old thing. It's what makes it feel right. Can you show me? A really good Christmas time. Christmas time. I wait just a little more. You know what my heart is longing for. Until the days go by. Can you show me a really good Christmas time? Christmas time. Really good Christmas time. A really good Christmas time. A really good Christmas time. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.